Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica, Semana de Pentecostes, uma grande adoração à terceira pessoa da Santíssima Trindade e da sua ação na nossa alma. Hoje eu gostaria de convidá-los nesta bonita oportunidade de meditarmos sobre o Espírito Santo, as características, as atitudes que o Santo Espírito, como grande pedagogo, vai gerando no interior de quem tem fé. Nos abre a verdade, nos faz descobrir as novidades de Deus, ao mesmo tempo, ou consequentemente, formula uma grande harmonia na nossa alma. O Espírito Santo realmente, esse Espírito de vida, nós escutamos dos lábios de Jesus, é o Espírito de verdade, como nos impressionou as palavras que ele tão bem pronunciou no Evangelho de São João, capítulo 14. Mas, sendo o Espírito de verdade, é um Espírito vivificante, que gera vida. O Espírito que, nessa vida, já é enunciada pela lei de Deus e também pelos profetas no Antigo Testamento, como a profecia de Ezequiel, capítulo 37, está escrita nos nossos corações. E nós temos a graça de poder tomar as decisões, orientar as nossas atitudes diárias a partir de um princípio vital, ou seja, o mover do Espírito Santo em nós. Como é importante perceber que Nosso Senhor Jesus Cristo, ao longo de seu ministério público, foi também nos mostrando que o Espírito Santo, plenitude da verdade, nos guia à verdade. Porque ilumina, meus queridos amigos, a nossa inteligência para as coisas de Deus. Já a tradição da Igreja afirma que o Espírito da verdade atua em nossos corações, suscitando o que chamamos em latim de sensus fidei, ou seja, o senso da fé. Como afirmou o Concílio Vaticano II, que o povo de Deus, orientado pelo magistério da Igreja, adere a essa fé transmitida. E uma vez recebendo esta fé, aprofunda com reto juízo e a aplica plenamente na vida. Podemos ler perfeitamente isso na Constituição Lumen Gentium, número 12. É assim que, por obra do Espírito, o cristão católico vive a sua fé. Por isso é muito importante, meus irmãos, nós estarmos abertos à ação do Espírito Santo, que nos faz conhecer a verdade, que aprofunda a nossa fé, mas também que, ao nos iluminar, deve nos tornar mais sensíveis às coisas de Deus. Porque a nossa vida é verdadeiramente animada por Deus. E a festa de Pentecostes deve nos questionar quantas coisas e quantas pessoas não devemos colocar diante de Deus. Essa pergunta realmente nos faz dar passos para melhor conhecer a Cristo, as verdades da fé, nos faz querer estudar as Escrituras, o catecismo, mas também aproximarmos-nos regularmente dos santos sacramentos, de tal forma que não podemos ser cristãos às vezes. Algumas pessoas pensam em viver o cristianismo apenas em algumas circunstâncias. Não. Nós devemos ser cristãos em todos os momentos. O Espírito Santo nos leva a viver o cristianismo completamente. E é dessa forma que, ao viver o cristianismo, nós vamos descobrindo as novidades de Deus. Porque o Espírito Santo nos evidencia, através de suas ações, novidade, harmonia e missão, a nossa vocação, o plano de Deus para a nossa vida. Por exemplo, as novidades de Deus podem assustar. Tudo que é novo pode gerar uma certa insegurança, porque o ser humano tende a ter o controle de todas as coisas, que constrói, que programa, que planeja. Mas o Espírito Santo sempre rompe esquemas, rompe seguranças, rompe gostos, porque o Espírito Santo quer que vivamos a total confiança nas mãos de Deus, a ponto de nos encorajar a deixar que o seu sopro guie as nossas vidas para sempre aceitarmos as novidades de Deus
com decisões sem medo. E assim, levando-nos por caminhos novos, sempre nos mostra que os nossos gostos, as nossas programações, muitas vezes são fechadas e limitadas para a abertura da onipotência divina. Deus costuma agir assim como fez com Abraão, com Moisés, como fez com Noé, com cada um dos apóstolos, meus queridos irmãos e amigos, se nós fizermos essa leitura biográfica deles. As novidades de Deus trazem à nossa vida o que realmente nos realiza, nos planifica. E por isso o Senhor disse que ao recebermos o Espírito, a nossa alegria seria verdadeira, seria a sua alegria, porque Deus sempre quer o nosso bem. Meus irmãos, será que estamos sempre abertos às surpresas de Deus ou fechados com medo às novidades do Espírito Santo? Desta forma, nós devemos entender que o Espírito Santo nos leva a aprofundar nossa vocação e a nossa missão, porque vocação e missão é percorrer os caminhos da novidade ou das novidades de Deus e não ficarmos presos a estruturas ultrapassadas pela nossa vontade ou preguiça de correspondência ao chamado e ao amor de Deus. Por fim, Pentecostes nos leva a entender que o Espírito Santo nos conduz a uma verdadeira harmonia. Porque, meus irmãos, parece que a igreja, com a diversidade de carismas, de dons, pode estar constituída por alguma desordem, mas não. A grande riqueza do Espírito Santo é justamente a unidade com a diversidade de carismas e dons, e dessa forma não há nenhuma desorganização. O que não significa uniformidade, mas sim harmonia. Como é importante, meus queridos irmãos no Senhor, que a nossa devoção ao Espírito Santo possa entender que a diversidade, a pluralidade, a multiplicidade de dons, de talentos, de maneira de rezar na igreja, comporta a unidade. Nós, se somos devotos do Espírito Santo e entendemos que Ele é o motor da igreja, nós procuramos ver na diversidade não uma forma de fugir às nossas particularidades ou exclusivismos, porque elas sempre causam divisão. Na verdade, se queremos deixar que o Espírito Santo seja o motor da igreja, nós vamos entender que a harmonia é muito melhor do que a uniformidade. Logo, a harmonia ela é fruto da riqueza, da variedade e ela é fruto da comunhão, apesar de sermos muitas vezes diferentes. Que a solenidade de Pentecostes aumente sempre em nós, pela intercessão da Virgem Maria, o amor à Igreja Católica, o amor por todos os membros da Igreja Católica, a união ao Santo Padre, o Papa Francisco, aos sucessores dos apóstolos, os bispos, enfim, que tenhamos esse santo orgulho de ser Igreja e estarmos unidos ao Pai por meio de Jesus Cristo. Não tenha medo de viver a harmonia da fé pelo Espírito na Igreja. Deus os abençoe.